7 ideias de jantar para emagrecer. Eu não vou dar uma, nem duas, nem três. São 7 ideias para você comer na hora da janta. Ideias gostosas, ideias que vão te ajudar a acelerar o metabolismo, controlar a fome, controlar aquela vontade de comer na hora da janta que nutre. Chega à noite, parece que eu perco o controle, parece que eu ataco tudo que vejo pela frente. Hoje, essas 7 ideias de jantares pra você vão te ajudar, tá? São ideias, assim, meninas, fáceis de fazer. Tanto pra quem gosta de um lanche, quanto pra quem gosta de comida mesmo, tá? Então eu resolvi trazer várias ideias aqui pra realmente ajudar vocês. Por que vocês acham que eu não gravo? O que vocês me perguntam aqui, eu gravo sim. Ah, Nutri, eu tenho dificuldade com isso. Nutri, eu tenho dificuldade com aquilo. Eu vou guardando essas dificuldades de vocês e vou fazendo encontros ao vivo por aqui. Você já sabe, né? Toda segunda, quarta e sexta de manhã, normalmente 10 horas da manhã, acontecem aulas ao vivo. Cada dia eu trago um tema diferente com o intuito de ajudar vocês um pouquinho mais, tá? E hoje o assunto vai ser sobre jantar. Meninas, é muito importante vocês aprenderem, né, o que comer na hora da janta, porque senão, o que acontece? Você faz lá um café da manhã emagrecedor, você faz um almoço emagrecedor, você faz um lanche da tarde emagrecedor e chega na janta e você erra. E tem gente que erra feio, aí tudo que você conquistou durante o dia acaba sendo perdido nesse momento do jantar. Então, você não vai ver mesmo o resultado na balança se você não melhorar isso, tá? Então, o intuito desse encontro de hoje é realmente te ajudar para que você não coloque tudo a perder. E principalmente, para que você jante, para que você não fique pulando a sua janta, para que você pare com essa ideia de quem tem que ficar comendo pouco na hora da janta, tem que ficar passando fome. Meninas, eu lembro de uma vez que eu tava no processo de emagrecimento, que eu acreditava em dieta para emagrecer, né? Achava que tinha que fazer dieta, achava que tinha que comer pouco. E eu lembro que teve uma época que o que eu fazia na hora da janta? Eu comia uma maçã e achava que eu tava arrasando com a maçã. Achava que era isso que ia me ajudar a emagrecer, né? Porque na janta eu não podia comer. Quem nunca acreditou nisso? E, gente, eu lembro que chegava 10 horas da noite e a fome começava a bater. O estômago começava a roncar. Às vezes eu já tava dormindo, deitada na cama, né? Pronta pra dormir, e aquela vontade de comer, eu não parava de pensar em pizza, em pão, em comida. Eu acabava tendo que levantar e comer alguma coisa. E normalmente eu acabava exagerando, porque era fome junto com vontade de comer, junto com falta de nutriente, aí perdi o controle. Então essas ideias de jantar, que eu vou compartilhar com você agora, elas são ideias que não vão te deixar com fome antes de dormir. Então você vai jantar isso e você vai ficar sem comer até o dia seguinte. Entendeu? Não tem essa história, gente, de fazer ceia, comer antes de deitar. Isso não existe. E quem ainda orienta isso é profissional desatualizado, tá? O seu jantar tem que ser uma refeição que te sacie a ponto de você não precisar depois desse jantar, tá? Então essas ideias são fáceis de fazer, são gostosas, vão ajudar o seu metabolismo e vão te saciar, tá bom? Vamos lá, então, começar com a primeira ideia de jantar? Mas antes disso, coloca aqui pra mim nos comentários, pra eu saber. Você é uma mulher que gosta de jantar algo mais prático ou você gosta de jantar comida mesmo? Tipo, arroz, carne, o que você prefere na hora da janta? Ou você prefere tipo um café, um sanduíche? Coloca aqui pra mim nos comentários, quero ver o que você prefere pra eu poder te ajudar mais. Coloque aqui pra mim nos comentários. Você pode até colocar o que você jantou ontem, tá? Que daí eu já consigo algo mais prático. A Vitória colocou aqui algo mais prático. Coloquem aqui pra mim o que você prefere jantar. Comida mesmo. A Maria colocou um café. Prefere tipo um café, tá? Não tem problema, tá? Algo mais prático. Show, tá? Gente, não importa, tá? Se você prefere, tipo, um lanche ou se você prefere comida mesmo, eu vou compartilhar aqui ideias diferentes pra você ver qual você vai preferir mais, tá bom? A primeira ideia de jantar, gente, pra ajudar no processo de emagrecimento, é uma ideia que pra quem gosta de comida mesmo, tipo a Nair colocou aqui, vai ajudar, tá? Vai ajudar muito e pode sim comer. Muita gente acha que isso que eu vou falar agora não pode comer para emagrecer. E muita gente que não come isso não tá conseguindo perder peso. Então, não pode comer isso, mas aí não come e não perde peso. Não parou para perceber que, na verdade, isso é um mito, é uma grande mentira, tá? Então, a primeira ideia de jantar para quem quer emagrecer é o
famoso arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. É uma ideia de jantar para quem quer emagrecer. Aí você vai me falar, nossa, Nutri, que ideia. Nossa, Nutri, isso daí eu como no meu almoço. Nossa, Nutri, por que isso, né? Achei que ia dar aí uma receita e papapá e papapá. Por que eu tô dando essa ideia do arroz, feijão e carne? Primeiro, muita gente acha que não pode comer arroz na hora da janta. Por que você pode comer arroz na hora do almoço e não pode comer arroz na hora da janta? Você pode, e se você quer emagrecer, é uma boa opção pra você. Aí a pessoa que não come um arroz, um feijão na hora da janta, é a mesma pessoa que vai lá no supermercado e compra aqueles Rap 10. Cheio de aditivo químico, conservante, que dura lá na prateleira do supermercado por meses, né? Aí, não, arroz, feijão e carne não pode. Agora um Rap 10 pode. Não faz sentido. Um arroz e feijão, ele tem uma combinação de nutrientes essenciais para o seu metabolismo. Quando você come um feijão, você ajuda o seu intestino a funcionar porque é rico em fibra. Quando você come o arroz e feijão junto, sacia muito mais. Ai, eu não vou comer arroz e feijão na janta porque tem muito carboidrato. Aí vai lá, pega um prato, lota o prato de fruta e se entope de fruta na janta. Você acha que fruta é o quê? Carboidrato. Ah, não, mas eu não vou comer arroz e feijão. Aí vai lá e se entope de melancia. Puro carboidrato. Gente, tem que aprender, tá? É claro, a formar esse arroz, feijão e carne. Tem que formar uma combinação de refeição emagrecedora. Então, como eu distribuo o arroz, o feijão, a carne no prato, muda tudo. Eu posso pegar e comer o arroz e feijão e carne e não emagrecer. Ou eu posso emagrecer. Depende de como eu vou colocar no prato. Então, por exemplo, se eu comer na janta meio prato de arroz e feijão e meio prato de carne, é óbvio que eu não vou ajudar meu processo de emagrecimento. Porque é muita quantidade de comida no jantar, né? Quando você janta, você faz o que depois? Normalmente vai dormir, não vai ficar trabalhando. Então, é muita comida para você só ter que dormir. Quando você come muito assim na janta, você acaba programando o seu corpo para guardar esse excesso como gordura durante a noite, tá? Então é claro que tem que cuidar para formar uma combinação de refeição emagrecedora. Mas você pode sim comer o arroz, feijão e carne na hora do jantar. Eu só dou algumas exceções, tá? Para quem não pode comer arroz, feijão e carne no jantar. Para quem se sente muito pesada na hora do jantar comendo isso. Então, eu vou dar o meu exemplo. Meninas, eu como no almoço arroz, feijão e carne tranquilamente. Pra mim, tranquilo, me sinto super bem, me sinto saciada. Eu combino lá o arroz e o feijão, que são carboidratos, junto com a carne da forma correta na refeição emagrecedora e fico super bem, tá? Agora, se eu comer esse mesmo arroz e feijão na hora da janta, eu percebo que o meu estômago, ele não tolera muito bem isso à noite, tá? Então, eu percebo que quando eu como, por exemplo, feijão à noite, o meu sono fica pior, parece que eu fico mais pesada, mesmo comendo uma menor quantidade. Então, você acha que eu como arroz, feijão e carne na janta? Só se tiver feijão novinho, daí eu não resisto. Mas é muito raro, porque eu não me sinto bem. Então, você vai ver, Nutri, eu não me sinto bem quando eu como isso na janta. Então, se você estiver formando, né, uma combinação de refeição emagrecedora, aí você tem que evitar. Então, você não vai comer se você não estiver se sentindo bem. Nutri, eu não gosto disso. Pra que você vai comer se você não gosta? Por isso mesmo que vou te dar 7 ideias. Essa é só a primeira. Então, se você não gosta do arroz, feijão e carne, você não tem que comer arroz, feijão e carne. Gente, pra você que tá aí no vai e vem com a balança, entenda uma coisa. Pra você conseguir emagrecer e manter o peso depois, você tem que emagrecer comendo a comida que você gosta. Porque senão você não vai aguentar por muito tempo. Enquanto você ficar insistindo na dieta carnívora, na dieta low carb, na dieta do ovo, na dieta da sopa, você vai continuar sofrendo para emagrecer e mesmo que consiga perder 20, 30 quilos, vai voltar a engordar tudo de novo. Você acha que você vai continuar comendo ovo e sopa pro resto da vida? Não vai. Entendeu? Então, se você quer acabar com esse vai e vem com a balança, você tem que parar de fazer isso, tá? Então, não gosto de arroz, feijão e carne? Não precisa. Vamos para a próxima ideia. E outra coisa que talvez você esteja pensando é, Nutri, mas tem que ser arroz integral? Não. Pode ser arroz branco. Até uma aluna do PSM me perguntou esses dias, só posso comer arroz integral? Não. Na verdade, não precisa. Você pode comer o arroz branco que toda a sua família come. Agora, esse arroz branco, ele tem que estar na combinação da refeição emagrecedora, tá? Então, não tem problema ser o arroz branco, tá bom?
ok? Vamos lá para a segunda ideia, ó, eu espero que você tenha aí um caderno e uma caneta para anotar tudo, porque assim, são 7 ideias e essa foi só uma. E vou pedir uma coisa para você. Compartilhe essa live com pelo menos uma mulher. Bora lá, todo mundo. Ó, tem uma flechinha aqui embaixo de compartilhar. Compartilhe essa live com pelo menos uma mulher, porque eu tenho certeza que uma dessas ideias que eu vou compartilhar aqui hoje vai ajudar não só você, como pode ajudar essa pessoa que você conhece que tá querendo emagrecer. Então, compartilhe essa live com pelo menos uma. A gente tem que compartilhar conhecimento, ajuda, tá? Porque isso tá sendo necessário pra mulherada que tá aí tentando emagrecer. Combinado? Então compartilha aí, tá bom? Vamos lá para a segunda ideia de um jantar emagrecedor. Essa ideia, meninas, eu admito que eu adoro quando eu tô afim de comer na janta algo mais gostoso, algo mais saboroso, sabe? Eu amo essa ideia, até me deu água na boca. Amo essa ideia, só que eu vou te falar uma coisa. Se você estiver pensando que você vai chegar em casa do trabalho, cansada, exausta, e você vai fazer isso para comer, isso não vai acontecer. Essa ideia de jantar é uma ideia que eu recomendo que você se prepare antes para deixar pronto. O que eu faço, tá, meninas? Eu faço essa ideia antes, ou no final de semana, ou num dia da semana aí que eu preparo uma carninha moída, eu pego 2 potinhos, 3 potinhos menorzinhos, assim, e eu deixo prontinha essa ideia. E eu deixo no meu congelador. Para aquele dia que eu tiver vontade de comer algo mais gostoso, algo mais saboroso, eu sei que já tá lá pronto. Eu não tenho que parar, cozinhar e fazer. Porque à noite a gente não quer fazer isso. À noite a gente quer chegar em casa, tomar um banho gostoso, se trocar ali, ficar de boa e comer uma comidinha gostosa. Se você não se organizar para isso, você vai pegar o seu aplicativo do celular e vai pedir alguma coisa pronta, entendeu? Agora imagina você abrir o congelador e você ter lá uma comidinha gostosa. Essa ideia acaba sendo maravilhosa para esses momentos, que é um escondidinho de batata, que você pode fazer o recheio com carne moída ou então você pode fazer um recheio com frango. Tá? Você que escolhe o que você mais preferir. Eu vario bastante, às vezes faço com carne moída, às vezes faço com frango. Então, o que eu faço? Eu pego, por exemplo, assim, vou fazer um macarrão, né? Fazer um macarrão e aí vou fazer um macarrão com molho de carne. Aí eu tô lá fazendo molho de carne, eu já faço um pouco a mais dessa carne para ter pronta. Pra quê? Pra poder fazer esse escondidinho. Então eu cozinho lá uma batata, 2, às vezes eu faço um pouquinho mais pra mim e pro Rafa, né? Coloco num potinho de vidro uma camadinha de batata, uma camadinha de carne ou frango, você que vai escolher. Coloco um pouquinho de queijo, que fica muito gostoso, mais uma camadinha de batata, um pouquinho de carne ou frango e um pouquinho de queijo. Aí, eu vou comer agora? Beleza, eu boto no forno. Não vou comer agora? Eu tapo e deixo no congelador. Meninas, isso para um jantar tem que acrescentar um pouquinho mais de outros grupos alimentares para formar uma refeição emagrecedora, mas é uma ideia para o seu jantar maravilhosa. Por quê? Vai te saciar bastante. É uma preparação gostosa, saborosa, digamos assim, né? Então você tá afim de comer uma coisinha mais gostosa e tal. Você não vai pegar uma pizza pronta de supermercado, aquela pizza congelada, sem gosto nenhum, pra assar. Se você sabe que você fez um escondidinho, que tem lá algo gostoso, sabe? Você vai pegar aquele potinho lá, vai colocar no micro ou no forno e vai comer. Entende? Então, assim, claro, se você não gostar, é óbvio que isso não vai servir nesse momento pra você. Mas se você gostar, assim como eu, vai cair super bem. Só que é aquilo que eu falei, você não tem que esperar chegar à noite para preparar isso, porque à noite você vai estar cansada, você vai estar com uma certa preguiça de querer preparar. Então isso, essa ideia de jantar é uma ideia para você já deixar pronta no final de semana, né? Deixar pronto quando você for fazer uma carne, já pensa nisso, para deixar pronto uns 2 potinhos no seu congelador, tá? Ou então você pode fazer um pote maior para toda a sua família, enfim. Você que vai ver o que fica melhor para você, tá? Então, assim, é uma ideia muito gostosa e é uma ideia que vai sim te ajudar a emagrecer se você combinar da forma correta na refeição emagrecedora, certo? Pode ser com carne, pode ser com frango, pode ser até com atum, quem gosta, né? Eu não sou muito fã, mas dá pra fazer tanto com batata quanto com mandioca. Pode ser, Geltrude, tanto faz. Batata, e escondidinho com batata doce, vocês já fizeram?
Gente, eu adoro, 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 adoro. Você que vai escolher o que fica melhor pra você, o que você mais gostar, tá? Porque tanto a batata doce, quanto a batata inglesa, quanto o aipim são carboidratos. Então você vai escolher o que você quiser. Assim como o frango, a carne, o atum é proteína. Você pode escolher a proteína que você quiser, tá? Então não tem problema. Por isso que eu falo, meninas, não tem problema você comer o arroz branco ou integral. Tudo é carboidrato. O problema é você pegar esse arroz e não combinar da forma correta na refeição emagrecedora. Aí é que tá o problema, tá? Então a gente tem que tomar um cuidado com isso, tá bom? Então você, segunda ideia, anotou aí, né? Aí você vai se organizar, tá? Pra fazer. A terceira ideia é algo mais prático. Mas, ó, o escondidinho, se você for ver, se você deixar pronto no final de semana, no seu congelador, também é prático. Tá pronto? É só você colocar no forno, enquanto você tá tomando banho, tá lá assando o seu escondidinho. Então, também é prático, né? Só que tem que envolver aí uma preparação antes, tá? Mas essa terceira ideia é algo mais prático. É uma ideia boa para aquele momento que você chegou em casa, cansada, não tinha pensado em nada para comer. E aí essa ideia é uma ideia que pode te salvar nesse momento, sem que você prejudique o seu processo de emagrecimento. Que é o quê? Fazer uma pizza de frigideira. Então, como que você vai fazer essa pizza de frigideira? No PSE tem várias receitas de frigideira, justamente para facilitar, né, o dia a dia das meninas lá. Mas você pode, por exemplo, assim, tem ideia de bolo, tem até bolo recheado de frigideira, gente. Mas tem várias ideias lá. Mas, por exemplo, a pizza de frigideira. Você pega e você vai pensar na massa. A massa, você pode fazer uma massinha com ovo, né? E você tem que botar uma farinha nessa massa. Aí você vai escolher uma farinha mais emagrecedora. Então, por exemplo, uma farinha de aveia, uma farinha de grão de bico. Vamos pensar, uma farinha de linhaça, uma farinha de... até farinha de arroz, pode ser, tá? Uma farinha de milho, se você gostar, pode ser, não tem problema. Aí você vai misturar ali com o ovo. Vai colocar na frigideira, tá? Vai virar, então vai ficar tipo uma massinha. Aí você vai virar. Quando você virar, você vai rechear essa sua pizza. Você pode rechear com queijo, né? Que pizza tem que ter queijo, né, gente? Tem que ter queijo. Então você vai colocar lá uma fatia de queijo. Você pode colocar um pouquinho de carne moída por cima. Você pode colocar um pouquinho de frango. Ou então umas rodelinhas de tomate, tá? Então você pode rechear essa sua pizza e tapar para que o queijo derreta. Depois você finaliza ali com orégano e fechou. Você tem aí uma receita rápida, fácil e que vai te ajudar a emagrecer. Você só tem que cuidar para combinar os alimentos da forma correta. Então, por exemplo, se você usar só um ovo na receita da massa da pizza e no recheio você não colocar carne, não colocar frango, vai ter pouca proteína, tá? Então tem que cuidar com a quantidade. Aí, se você, por exemplo, fizer a massinha da pizza com 5 colheres de farinha, então, eu vou colocar lá um ovo, um pouquinho de água e 5 colheres de farinha. É muito carboidrato para um jantar, tá? Não importa o tipo de farinha, vai ser muito. Então tem que só tomar cuidado com esses detalhes que são importantes e que ao longo da semana vai acabar afetando o seu processo, tá? Gente, tem um vizinho aqui que ele tá cortando grama. Então eu espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Porque o barulho aqui da máquina que ele tá usando tá bem alto. Espero que vocês não estejam ouvindo. Mas enfim. Então só cuidar com esse detalhe, porque é bem aquilo que eu falei, meninas. A combinação daquilo que a gente come muda tudo, tá? Muda tudo. Esses dias uma mulher me mandou uma mensagem falando assim: ai, deve ter algo errado com o meu corpo. Daí eu perguntei, por que você acha que tem algo errado com o seu corpo, né? Pra saber, por que tá acontecendo? E daí ela falou assim, porque eu tô comendo saudável, eu como mamão no café da manhã, eu como abacaxi no lanche da tarde, eu como arroz, feijão e carne e um monte de salada no almoço, eu como a mesma coisa na janta, cuido pra mastigar bem os alimentos e eu não emagreço. Deve ter algo errado com o meu corpo. E daí eu fiquei pensando, caramba, sabe? Caramba, porque assim, ó, gente, o nosso corpo ele é perfeito, o seu também. Não tem nada de errado com o seu corpo se você não tá conseguindo emagrecer. O que tá errado é como você tá comendo. Você pode estar comendo mamão, você pode estar comendo salada, você pode estar comendo arroz, mas se esse mamão, essa salada, esse arroz não tiver combinado da forma correta na refeição, o seu metabolismo vai estocar esse arroz como gordura. Vai estocar esse mamão como gordura. Entendeu? Como você combina os alimentos faz toda a diferença. Meninas, depois que eu aprendi isso, é que eu me livrei de tanto sofrimento para emagrecer.
Depois que eu aprendi a combinar os alimentos nas refeições emagrecedoras, que é o que eu ensino para as alunas do PSE, é que eu parei de ficar passando fome, parei de ficar passando vontade de comer para emagrecer. Isso é uma liberdade que vocês não têm ideia. Eu poder ir lá num restaurante de boa, sem aquele medo. Ai, meu Deus, eu só posso comer isso, eu posso comer aquilo. Ai, meu Deus, eu vou engordar depois que eu comer. Não! Eu fui viajar esses últimos 7 dias na casa dos meus pais. E lá, quem acompanhou nos stories viu um pouquinho, né? É pão, é figada, é geleia de uva, é churrasco, é sobremesa, é bolo recheado que teve aniversário da minha mãe. Você acha que eu fiquei com medo em algum momento? Você acha que eu fiquei com medo de engordar? Você acha que eu deixei de comer algum alimento lá? Não, comi pão, comi figada, comi pão, queijo e salame. Quem gosta de queijo e salame, gente? Comi bolo recheado em 2 dias, comi sorvete, entende? Por que hoje eu tô tranquila e antigamente eu me apavorava? Porque antigamente eu não sabia que era possível emagrecer comendo essas coisas. Eu achava que eu não poderia. Entende? Então, quando você aprende a combinar os alimentos no que eu chamo de refeição emagrecedora, é uma liberdade que, assim, ó, é sem limite, entendeu? É muito gostoso. E o melhor de tudo é que seu processo de emagrecimento vai acontecendo devagar, mas de uma forma prazerosa. Uma semana você perde 1 quilo, mas você não passou fome, você não passou vontade de comer, entende? Você não tá lá se sentindo fraca. Você não tá lá que nem uma doida só pensando em comida. Então, isso que é o legal, sabe? Desejo isso pra todo mundo. Então não fica confundindo que tem algo errado com o seu corpo, que é a menopausa, que é não sei o quê. Não, é você que não tá sabendo o que fazer, tá? E que bom que você tá aqui pra aprender, né? Porque pior seria se você continuasse com essa ideia de que tem algo de errado com você e não fizesse nada pra mudar. Então que bom que você tá aqui, tá? Então essa pizza de frigideira é uma boa opção, tá? Pra você que tá a fim de emagrecer. Gente, vou dar uma dica aqui muito boa pra você que sempre me salvou. Tenha sempre no seu congelador um potinho ou com carne moída ou com frango, mas um frango gostoso, tipo um frango com molho, assim, sabe? Porque, por exemplo, olha só, você quer fazer um escondidinho? Você pode fazer na hora, só cozinha uma batata. Você tem lá a carne pronta. Você quer fazer a pizza de frigideira? Você tem lá a carninha pronta, o frango pronto. Então, você consegue usar. É muito mais difícil você ter que parar para preparar uma carne, picar uma cebola e tal, e o alho, não sei o quê, do que você já ter pronto, né? Então, tenha sempre alguma carne com um molhinho pronto para esses momentos que vai te salvar, tá? Vai te salvar muito, tá bom? Então, terceira ideia, uma pizza de frigideira, tá? Quarta ideia, então, para você comer na hora da janta, que pode ajudar muito o seu processo de emagrecimento, é uma crepioca. Então, você gosta de crepioca? Gente, a crepioca você pode comer na hora da janta. E se você fica comendo o Rap 10, é muito melhor e muito mais saudável para o seu metabolismo você comer uma crepioca do que um Rap 10, tá? Eu vou explicar o porquê. Tudo, meninas, entendam isso. Se você só entender isso, pra mim já valeu, tá? Eu já vou ficar muito feliz de você entender isso. Todo alimento que você compra no supermercado, que ele tem mais aditivo químico, vai ser pior pro seu emagrecimento e pro seu metabolismo. Por quê? Quando você consome um aditivo químico, tipo corante, conservante, aromatizante, o seu corpo, ele não reconhece essa substância. Então você tá lá comendo um Rap 10, por exemplo, que tem um monte de conservante, porque senão não ia durar tanto tempo dentro de um plástico sem estar na geladeira, né? O Rap 10 fica lá dentro de um plástico por meses. Como que dura tanto? Conservante, conserva. Esse conservante é um aditivo químico. Quando você come ele, o seu corpo ele não reconhece. Ele acha que é uma substância estranha. E ele começa a ter que combater esse aditivo químico. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é isso. Isso acaba gerando uma certa inflamação dentro do seu corpo. É pequena a inflamação, mas fazendo isso todo dia, acaba ficando grande. E todo dia você acaba afetando o seu metabolismo, porque corpo inflamado não faz o metabolismo acelerar, tá? Então todo dia você come isso na hora da janta, não é interessante. Não é interessante. Eventualmente, tá lá na correria, beleza. Agora todo dia não é interessante. O que seria mais interessante? Você fazer uma crepioca em casa. Por quê? Na crepioca você coloca conservante? Não. O que você coloca na crepioca? Você vai misturar um ovo e goma de tapioca e sal. Ponto final. Não é isso? Então você acha que seu corpo vai ter ali alguma substância que ele não vai reconhecer? Não.
A não ser que na sua tapioca tenha aditivo químico também. Mas normalmente você compra lá goma pura, né? Então, beleza. Agora, olha só que legal. Você acabou de fazer uma substituição de algo que não estava ajudando o seu corpo para algo que vai ajudar o seu corpo. Porque você faz a tapioca, você coloca o ovo, que é rico em proteína. No Rap 10 não tem proteína. É praticamente só farinha de trigo, né? Você faz a crepioca, desculpa, eu tô falando tapioca. Você faz a crepioca com a goma de tapioca, que é um alimento que Deus criou, né? Agora, você vai lá e come o Rap 10, que tem conservante, que foi a indústria que criou, o ser humano que foi lá e manipulou um tipo de aditivo químico pra durar mais lá na prateleira. Só que o nosso corpo não reconhece. Nosso corpo reconhece que vem da natureza. O que não vem da natureza, nosso corpo não reconhece. Entende? Então você tá fazendo uma troca muito legal. Não só pro seu emagrecimento, mas pra sua saúde. Gente, eu vou falar pra vocês uma coisa que eu fico assim muito triste quando eu vejo na internet. E, infelizmente não tem muito o que eu fazer, a não ser que só ajudar vocês, né? Essa é a minha missão aqui, ajudar vocês, porque eu vejo que tem muita coisa errada na internet, né? É muito triste isso quando se fala em emagrecimento. Por quê? Tem profissionais que acabam focando só nas calorias dos alimentos. Então, você já deve ter visto, por exemplo, profissionais falando assim... Deixa eu pegar um exemplo que eu vi esses dias. Vamos pegar o exemplo da Coca. Eu sempre falo da Coca, né? Você já deve ter visto algum profissional falando assim... A Coca Zero é melhor do que o suco de uva. Eu sempre falo isso aqui, né? Sempre dou esse exemplo, porque eu acho que esse exemplo é o que mais me choca. De saber que o profissional foi lá, estudou nutrição. Ou seja, o que é nutrição? Nutrir o corpo, né? Aprendeu sobre isso, fez faculdade e tal. Às vezes fez lá uma pós-graduação. E tá aqui falando que Coca Zero é melhor do que suco para emagrecer. Esse tipo de profissional, ele tá lá contando a caloria. Mas ele não tá pensando na sua saúde. Entende? Porque se o profissional realmente estivesse pensando na sua saúde, ele nunca na face dessa terra, nunca na vida, ele iria cogitar a ideia de recomendar uma Coca Zero. Nunca iria falar pra você, é melhor a Coca Zero do que o suco de uva. Gente, eu fui lá nos meus pais e eles estavam fazendo suco de uva. Suco de uva integral. Sabe como que se faz suco de uva integral? Aqueles que vêm no potinho de vidro, né? Na garrafa de vidro. É só uva. É só uva. A uva, quem que criou a uva? Foi o ser humano, num laboratório, que desenvolveu a uva? Não, foi Deus que criou a uva. Você acha que a uva vai te prejudicar? Agora, você acha realmente, para pra raciocinar um pouquinho, você acha realmente que a Coca Zero é melhor do que a uva? Então, quem fala isso é porque só pensa na caloria da Coca Zero. Mas não para pensar que a Coca Zero tá cheia de aditivo químico, tem substâncias cancerígenas, sabe? Enquanto o suco tá cheio de nutriente, antioxidante, anti-inflamatório, que ajuda o nosso sistema cardiovascular. Então, assim, tem tipos e tipos de profissionais. Você tem que cuidar com o que você escuta e principalmente com o que você vai seguir. Não tem nada de errado ouvir umas coisas assim. O problema é acreditar nisso. E às vezes, pelo pavor de você estar aí querendo perder 15 quilos, de você ter descoberto que tá com gordura no fígado, que tá com pré-diabetes, você cai nessas armadilhas. Entendeu? E a sua saúde só vai piorando, Então, por favor, tome cuidado com o que você escuta por aí, tá? Nada que vem de Deus pode ser pior do que o que vem do ser humano. Infelizmente, nada, tá? Então, não acredite nisso, porque é uma grande mentira. Então, aqui pensando na crepioca, é óbvio que você vai fazer lá uma panqueca em casa, que você tá pegando o ovo, que você vê o ovo, que você tá pegando o ovo, que vem da galinha, que você tá pegando lá a goma de tapioca e tá misturando e fazendo a sua própria panqueca, é muito melhor do que você comprar um Rap 10 que vem lá da indústria, que você nem sabe o que tem dentro, que às vezes você olha lá os ingredientes do Rap 10, é uma lista gigantesca assim. Então é muito melhor pro seu processo de emagrecimento uma crepioca, tá? Eu vou te dar uma dica que vai melhorar muito mais. Essa sua crepioca vai te ajudar muito mais. Se você puder, use um pouquinho de tapioca, mas use um pouquinho também de farinha de aveia. Então não faça essa crepioca só com tapioca.
tá? Não faça só com goma de tapioca. Use um pouquinho de aveia também. Por que que eu tô te dando essa dica? Porque a aveia, ela tem mais fibra na composição. E essa fibra presente na aveia, ela ajuda a diminuir a absorção do carboidrato. Então você tá lá comendo a tapioca, a goma de tapioca que tem carboidrato, mas ao mesmo tempo você tá colocando para dentro do seu corpo a aveia, que vai criar um gel para diminuir a absorção do carboidrato da tapioca. Você tá entendendo o que eu tô falando pra você? Você come o carboidrato, mas você não absorve ele. É por isso que as alunas do PSE falam que estão comendo mais agora do que comiam antes. Entende? Por quê? Porque estão comendo da forma correta. Eu falo pra você, você não precisa sofrer pra emagrecer, você não precisa passar fome, não precisa passar vontade de comer, tá? Então, é questão de conhecimento. E tem gente que fala assim pra mim: ai, mas eu já tentei tantas coisas pra emagrecer que eu nem acredito mais que eu vou conseguir. Tá tudo bem pensar assim, porque até eu lá atrás pensava assim, cheguei a uma fase que eu pensei, gente, será que eu nasci pra ser gorda mesmo? Só que aí, o que você vai fazer com isso? Você vai desistir? Ai, tá tudo dando errado. Ai, nada funciona comigo. Ai, eu não. E você vai ficar assim? Ficar se queixando? Passar a vida assim? Ninguém vai te aguentar, nem você vai se aguentar. Então tá, tudo que eu fiz deu errado, então eu vou tentar uma forma diferente. O que eu tava fazendo que não tava funcionando? Então eu tenho que mudar. Sabe? Porque assim, gente, isso a gente tem que levar pra vida. Pra vida. Ai, tá dando errado aqui a minha receita de bolo. Ai, tentei a receita de bolo, deu errado. Nunca mais vai fazer bolo na vida? Não existe, sabe? Então a gente tem que cuidar com esses detalhes, porque assim, é muito importante, tá? Não colocar azeite pra refogar o arroz. Gente, eu não coloco óleo nem azeite pra refogar arroz. Faço arroz assim, só com arroz e água mesmo. Mas, tanto faz. Tanto faz. Se você quiser refogar, pode refogar com azeite, não tem problema. Ou azeite ou banha, tá? Ou azeite ou banha. Aí pode refogar, tá? Aí agora eu falei disso, eu lembrei de outra coisa que eu vi esses dias. Um profissional falando assim: óleo de soja é melhor do que azeite de oliva. É outra coisa que eu fico assim, gente, é sério isso? Eu não sei, assim, se as pessoas fazem isso pra dar engajamento, né? Acho que só pode. Mas eu fico pensando como que essa pessoa consegue colocar a cabeça no travesseiro à noite em pensar que talvez tenha uma pessoa que vai trocar o azeite de oliva, que é um alimento, um óleo rico em antioxidante, ajuda o fígado, ajuda os rins, ajuda o intestino, ajuda o sistema imunológico, ajuda a questão neuro, né? Por um óleo que não tem nutriente nenhum. E aí eu fico pensando, gente, como assim? Mas enfim, não vou me estender aqui, senão eu vou começar a ficar tão pé da vida que daqui a pouco eu tô xingando. Eu tô falando que parece que eu tô xingando vocês de tanta raiva que eu sinto às vezes por causa disso. Mas enfim. Então tá, então você pode fazer a crepioca, se você usar um pouquinho de aveia vai te ajudar mais, tá? Então ao invés de só usar goma de tapioca, coloque um pouquinho de aveia também, tá? Outra opção, quinta opção, vamos lá pra quinta, tá? Quinta opção de jantar pra emagrecer é o aipim e carne. Você já comeu aipim na janta? Você acha que não pode comer? Gente, o aipim é maravilhoso pro jantar. Eu vou dizer pra você que pode ser até melhor do que o arroz e feijão pra janta, tá? O aipim. Você pode comer só o aipim e carne, ou você pode fazer também um escondidinho com aipim e carne, né? Então você vai lá esmagar o aipim, coloca um pouquinho de carne, um pouquinho de aipim, um pouquinho de queijo e fechou, tá? E fechou. Aipim e carne é uma boa opção. Sabe uma coisa que eu gostava de fazer com aipim? Eu falo gostava, porque esse forno que a gente tem aqui, depois que a gente se mudou, o meu forno ele não tem dourador. E pra fazer isso que eu vou te falar, tem que fazer com um forno com dourador, tá? Então, o que eu gostava de fazer? Por exemplo, eu fazia aipim no almoço. Cozinhava o aipim lá e tal, comia, beleza. Aí sobrava um pouquinho. Eu pegava o aipim, eu cortava em tirinhas o aipim, colocava numa forma com um pouquinho de azeite de oliva, sal, orégano, eu colocava açafrão, páprica e colocava no forno. Gente, ficava tipo assim, aipim frito, só que muito melhor, porque ficava crocante. Ai, delicioso, tá? Então você pode fazer isso também, fica tipo um petisco, né? Só que daí tem que preparar antes. Então, pra você que gosta de algo mais prático, não é tão interessante. Mas, aipim e carne, se você sobrou do almoço e quiser comer na janta, é uma boa opção também, tá?
Azeite de oliva, é verdade que não pode ser aquecido? É mentira, Lu. Antigamente se falava isso, porque não se conhecia muito sobre o azeite de oliva, né, e tal. O que acontece quando você aquece o azeite de oliva é que você perde um pouco dos nutrientes dele. Por isso que falavam, não pode aquecer azeite de oliva. Não é que não pode, é que você vai perder um pouquinho dos nutrientes dele. Mas aí eu pergunto pra você, é melhor você usar um azeite de oliva com um pouquinho menos de nutriente, tá? Ou é melhor você usar um óleo que não tem nutriente nenhum? Entendeu? Então, não tem problema, você pode aquecer o azeite de oliva sem problema algum, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, gente, vou responder essa pergunta aqui, que tem mais gente perguntando do doce de leite, né? Deixa eu ver aqui, peraí. O doce de leite. Vou responder mais essa, mas não vou mais sair do assunto, porque senão eu vou me perder aqui, tá? O doce de leite é a pasta de amendoim pura. A pasta de amendoim tem mais calorias que o doce de leite? Gente, vocês já ouviram falar, já ouviram também essa comparação, né? Doce de leite é melhor do que pasta de amendoim. Falam isso por causa da caloria, né? Por exemplo, o doce de leite, se você pegar, eu não sei se eu acho que ele tem a mesma caloria, na verdade, da pasta de amendoim. Ou um pouquinho menos, mas não muda muito, tá? E aí, alguns profissionais falam que é melhor você consumir o doce de leite do que a pasta de amendoim, certo? Beleza. Só que daí, gente, o que acontece, tá? A gente tem que muito pensar no que quando eu como aquele alimento, o que ele faz no meu corpo. Então, por exemplo, eu como doce de leite. O doce de leite tem açúcar na composição, tá? Não tem problema comer doce de leite, não tem problema comer açúcar se ele tiver na combinação da refeição emagrecedora. Mas eu não posso falar que um doce de leite que tem açúcar, que tem leite, que tem gordura saturada, é melhor do que uma pasta de amendoim que só tem amendoim. Eu não posso falar isso. Por quê? O amendoim tem nutriente. O amendoim não tem açúcar. O açúcar a gente sabe que é inflamatório. Quando a gente consome um açúcar, o nosso corpo gera uma certa retenção de líquido. O nosso corpo, ele precisa de mais água para mandar embora o açúcar. Então, vai reter um pouquinho mais de líquido. Então, é isso que eu tô falando pra você. Se você só focar nas calorias, você pode comer o que você quiser, que você não, às vezes, você vai mais prejudicar a sua saúde do que ajudar. Você pode emagrecer, mas a sua saúde vai estar em risco. E provavelmente você vai voltar a engordar depois, porque você tá focando só nas calorias. Quando você foca em ajudar o seu metabolismo, isso não acontece. Você não pensa em caloria. Por exemplo, no PSE, eu não falo para as alunas do PSE contar caloria, ficar pesando comida, eu não falo isso. Mas eu ensino a montar as refeições emagrecedoras. E eu mostro quais alimentos é óbvio que vão ajudar mais e quais é óbvio que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Mas, mesmo se eu for comer um doce de leite, se eu combinar esse doce de leite na minha refeição emagrecedora, o efeito negativo vai ser bem menor. Entende? Agora, você come lá o doce de leite, né? Além da questão do açúcar no metabolismo, eu também vou estimular meu paladar por doce. Então, eu tô comendo um doce de leite, eu tô aumentando o paladar por doce. Depois de comer esse doce de leite, você sente mais vontade por doce? Então, esse doce de leite tá sendo um problema pra você. Porque ele tá aumentando sua vontade por doce. Consegue entender? Agora, não, Nutri, eu gosto de comer o doce de leite, eu adoro. Se eu combinar ele da forma certa na refeição emagrecedora, e se ele não aumentar minha vontade por doce, não vai ter problema nenhum. Entendeu? Agora, eu não posso falar que o doce de leite e a pasta de amendoim é a mesma coisa, ou que o doce de leite é melhor que a pasta de amendoim, porque isso é uma mentira, tá? É uma mentira. Então, tem que tomar cuidado com isso. Então tá, então vamos lá pra sexta opção, então, de jantar pra quem quer emagrecer. Gente, essa sexta opção é uma opção que eu até acho que eu vou fazer hoje à noite. Eu até vou fazer hoje à noite, eu acredito, essa opção, porque é uma opção gostosa, tá? Que é um bolo salgado. Você já comeu bolo salgado? Gente, esse bolo salgado, eu vou ver se eu gravo a receita dele hoje à noite. Eu posto pra vocês amanhã de manhã aqui no meu Instagram, tá? Mas é uma receita de bolo salgado. Como que você faz esse bolo? Eu vou fazer ele com farinha de aveia. Então, eu vou misturar ovo, água, farinha de aveia, um pouquinho de fermento. Aí, eu vou fazer uma camada dessa massinha, tá? Que é tipo um pão, né? Um bolinho. Fazer uma camada na forma dessa massa. Uma outra camada bem grossa de frango. Eu vou fazer um molhinho com... Nossa, um monte de coração aqui. Vou fazer um molhinho com frango,
Aí eu vou colocar uma camada grossa. E por cima, eu vou colocar mais uma camada desse bolinho com um pouquinho de tomate cereja. Eu acho que vai ficar gostoso, tá? Eu acho que eu vou fazer hoje à noite, mas eu aviso vocês. Se eu fizer, eu vou gravar a receita e posto pra vocês, tá? Mas é uma boa ideia. E o legal é que você faz uma quantidade maior. Então não vai durar só um dia. Você pode comer no seu jantar hoje, no seu jantar amanhã, né? Dependendo aí quem for comer com você. Dura por 2, 3 dias, tá? Só tem que cuidar realmente com a proporção de carboidrato, proteína, acrescentar uma gordura boa, né? Pra formar uma refeição emagrecedora. Caso contrário, não vai formar refeição emagrecedora e o bolo salgado não vai ajudar o metabolismo, tá bom? Aí, o que acontece? Você pode fazer esse bolo salgado com carne moída, você pode fazer esse bolo salgado com atum, frango, que nem eu vou fazer. Dá pra colocar um pouco de milho, dá pra colocar azeitona, quem gosta, né? Aí vai da criatividade de cada uma. Mas o bolo salgado é uma opção gostosa, dá até pra fazer pra lanche da tarde, né? Uma opção gostosa e prática que você faz uma vez e dura aí por mais tempo, tá bom? Então é uma opção legal pra você fazer no jantar. Agora, a 7ª opção, gente. Essa opção, Lu, vou colocar lá no grupo do Face do PSE, tá? Vou colocar assim. Eu tenho até que colocar lá uma receita de um pastel que eu fiz, que minha mãe fez, na verdade, eu quero colocar lá pra vocês também. Gente, essa 7ª ideia de jantar é uma ideia que eu tô viciada. Falei pro Rafa ontem à noite tava jantando, eu falei pra ele, nossa, acredita que eu tava desejando isso? Tava só por isso hoje. Que é uma ideia que eu dei o nome de milhoqueca. Milhoqueca, gente. É uma ideia de jantar mara, tá? Juro pra vocês. Fica gostoso, crocante. Quem é aluna do PSE já sabe, porque eu compartilhei lá com vocês no grupo do Whats. Meninas, milhoqueca é uma receita que você vai fazer o seguinte. Você vai pegar farinha de milho, tá? Por que farinha de milho? Porque farinha de milho é rica em fibra, vai ajudar o seu intestino a funcionar, vai te ajudar na saciedade. Quando você consome algo com mais fibra, você diminui a absorção do carboidrato, que é maravilhoso, né? Você tá comendo carboidrato e absorvendo menos, ou seja, vai eliminar pelas fezes. Então é maravilhoso para você que quer emagrecer. Então você vai pegar quanta farinha de milho você quiser, né? Eu tô usando mais ou menos o que? 3 colheres, 2,5 colheres de sopa. Aí você vai hidratar essa farinha de milho com um pouco de água. Você vai colocar um pouquinho de água e vai misturando até ficar uma massinha mais durinha, tá? E aí você vai ligar a frigideira antiaderente e vai colocar essa massinha e espalhar bem na sua frigideira. Vai deixar dourar, vai virar a massinha. E quando você virar, agora vem o segredo, ó. Você vai colocar, eu coloco o ovo, mas você vê aí o que você quiser, tá? Que bom, Lu! Você gostou? A Lu é aluna do PSE, falou que fez ontem. Você gostou? Eu amei, gente. Eu amei essa ideia. Eu gosto de mastigar e essa ideia fica crocante, então fica muito gostoso pro jantar e é uma ideia leve, sabe? Prática e leve. E aí você vai virar a massinha, e quando você virar a massinha, você vai colocar o que você quiser, né? Eu coloco 2 ovos, por exemplo, às vezes 3, depende muito. Mas você vai colocar os ovos, sal, tempero e vai tapar. E vai deixar em fogo baixo, tá? Eu gosto da gema mais dura, então você tem que deixar um pouquinho mais, tá? Se você gosta mais mole, tudo bem, mas aí depende de cada um. Mas nesse caso eu gosto da gema um pouquinho mais durinha. Então você tapa, deixa em fogo baixo até cozinhar bem. Pode ser flocão, sim. Pode ser flocão, Vitória. Deixa cozinhar bem. Quando cozinhou bem, tá pronto. Você vai colocar no seu prato, vai virar tipo uma panqueca e pode comer tipo sanduíche assim, sabe? Gente, eu juro, essa massinha, essa milhoqueca, ela fica com uma massinha gostosa, crocante, maravilhosa. E ela é uma ideia de jantar que vai te saciar e não vai te deixar estufada, sabe? Então você se sente saciada mesmo com essa ideia, tá? Então, espero que você tenha gostado, espero que você faça e que você também goste. É óbvio que pode ser que você não goste, tá? Então, isso é muito do gosto de cada um. Eu tô falando pra você que eu fiz, que eu tô fazendo nos últimos dias e tô adorando essa ideia. Prática, sacia, não pesa, é crocante, que eu adoro. Então, talvez você goste também, tá bom? Fica aí a ideia pra você. Meninas, eu quero dar algumas orientações aqui pra vocês, extras, tá? Pra na hora do jantar você não prejudicar o seu metabolismo e não acabar engordando ao invés de emagrecer. Primeira orientação, são 4, tá? A primeira delas, sempre o seu jantar tem que formar uma refeição emagrecedora,
tá bom? Então você pode aí fazer o escondidinho e o seu escondidinho não formar uma refeição emagrecedora. Você pode fazer a milhoqueca e a milhoqueca não formar uma refeição emagrecedora. Então a combinação do que você come importa e determina se você vai emagrecer ou se seu corpo vai estocar gordura, tá? Então tem que cuidar, tá bom? Segunda orientação. Sempre que você puder, eu recomendo que você inclua no seu jantar salada. Salada. Por que salada? Tem gente que acha que salada é só pra ser saudável ou não ser saudável. Não. Salada, meninas, assim, é importante pro seu emagrecimento. A mulher que come mais salada, uma variedade um pouquinho maior, fornece mais nutriente pro corpo dela. E nutriente é importante para você detoxificar, é importante pro seu fígado eliminar as toxinas, é importante para você diminuir a retenção de líquidos, é importante para os seus rins filtrarem melhor o seu sangue, entendeu? É importante para você fazer o intestino funcionar, é importante para você perder barriga, é importante para você ter uma pele mais saudável, então você vai lá, começa a emagrecer, você fica um pouquinho menos flácida. É importante para você diminuir celulite. Então, é importante que você inclua saladas no seu jantar também, tá? A salada que você quiser, não precisa se prender nisso, não precisa ser uma bacia, mas um pouquinho de salada é importante você incluir, tá? Terceira orientação que eu quero dar para você. Cuide com a quantidade de líquidos no seu jantar. Se você beber muito líquido junto com a refeição, você pode ficar um pouquinho mais estufada. Então, tome cuidado. O que eu faço quando eu gosto de tomar uma água com gás e limão, por exemplo? Eu tomo um pouquinho antes da janta, aí eu como o meu jantar, né? E depois da janta eu tomo mais um pouquinho. Mas eu evito tomar junto com a comida, tá? Pra evitar esse estufamento, tá bom? E também por causa que, assim, se você ficar bebendo muita água, ou muito suco, ou muito, seja lá o que for na janta, você tende a acordar durante a noite para urinar. E aí não é legal, você atrapalha a qualidade de sono, tá? Então cuide com esse detalhe também, que é importante. E por fim, a última orientação é cuidar com o horário do seu jantar. Lembra que eu falei que a gente janta e vai dormir, né? Se você jantar muito tarde, o seu corpo não vai ter muito o que fazer com a energia que você tá mandando pra dentro, com as calorias que você comeu. Então, as chances dele estocar tudo que você comeu como gordura serão maiores. Então, tome cuidado com o jantar para ser um pouquinho mais cedo, de preferência antes das 8 horas da noite, tá? Eu sei que tem gente que não consegue e tá tudo bem. Aqui é assim, ó. Por exemplo, tá, meninas? Eu tenho alunas do PRC que jantam 10 horas da noite. Se tiver formando uma refeição emagrecedora, tá tudo bem. Não tem problema. Agora, o problema é quando não tá formando, tá? Aí vai prejudicar, sim, o processo de emagrecimento e pode prejudicar muito. Vai alterar no dia seguinte, na fome de manhã, vai alterar na ansiedade do dia seguinte, vai alterar no metabolismo do dia seguinte. Então, isso, sim, pode acabar prejudicando o processo de emagrecimento, então tem que tomar um cuidado, tá? Pode colocar, sim, azeite de oliva, tá, Lu? Pode colocar. Acho que vou ficar viciada na milhoqueca. Lu, eu tô assim. Eu tô assim. Pode repetir a opção 7? É a milhoqueca, tá? Você vai fazer com farinha de milho. Eu vou deixar esse encontro salvo, meninas. Ele vai ficar salvo pra vocês assistirem depois. Vai ficar salvo também no meu YouTube, tá? Quem quiser vai ficar salvo, tá? Então, porque daí é melhor, né? É interessante você assistir com um caderno, com uma caneta pra anotar tudinho também, tá bom? Meninas, ajudei vocês com o encontro de hoje? Deu uma clareada? Eu consegui ajudar um pouquinho mais com essa questão do jantar, que fica difícil, eu não sei o que jantar, eu não sei ideias de jantar. Ajudei? Se eu ajudei você de alguma forma, deixa sua curtida aqui. Porque quando você curte, a plataforma entende que esse conteúdo te ajudou. E quando a plataforma entende que esse conteúdo te ajudou, ele pode ajudar mais pessoas. Então a plataforma, o Instagram, o YouTube, entrega esse conteúdo para mais pessoas que estão precisando dessa ajuda também. E se você conhece alguém que está querendo emagrecer, compartilhe essa live com essa pessoa. Tem uma flechinha aqui embaixo que você pode compartilhar. Compartilhe com pelo menos uma mulher que você conheça que esteja querendo emagrecer, que pode ser que ajude ela também. Combinado? Gente, toda segunda, quarta e sexta acontecem aulas ao vivo aqui. Esteja atenta às aulas aqui, porque cada aula eu trago um tema diferente para ajudar vocês um pouquinho mais, tá bom? Que bom poder ter ajudado, viu? Que bom. Meninas, um beijão, uma boa quarta-feira e até mais. Beijo!